Fala, com uma galera. festa linda da torcida em São Vamos Januário, o Vasco reagir a esse venceu o vídeo. Corinthians Grande por jogo 2 a do 0 Vasco. e segue E mais um subindo grande na resultado do tabela. Rafael A Paiva. reportagem é do Flávio Vinic e na volta tem uma surpresa aqui neste estúdio, A imagem do Felipe Coutinho no telão já deixava o clima mais animado em São Januário. Só que foi o Corinthians que começou ameaçando com esse chute do Matheus Bidu. Igor Coronado obrigou o Léo Jardim a se esticar para manter o placar em branco. O Vasco não jogava mal, mas criava pouco. Esse contra-ataque promissor acabou com uma finalização sem perigo do Adson. O time vascaíno voltou mais objetivo do intervalo e Verratti quase marcou o primeiro. O gol saiu depois de um lançamento preciso do Hugo Moura para o Piton. O lateral esquerdo chutou bem para colocar o Vasco na frente e premiar a assistência do volante. Eu errei no jogo contra o Atlético Paranaense, eu tive muita resiliência. Primeiramente eu quero exaltar a minha família, a Deus, por ele ter me capacitado e ter dado volta por cima. Quem também começou a dar a volta por cima foi o Sforza. Ele fez esse golaço, ganhando novo ânimo após ficar fora dos convocados da Argentina para as Olimpíadas. O Vasco quebra um tabu de 14 anos sem vencer o Corinthians. Chega à terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro e pula para a 10ª colocação. A gente quer continuar evoluindo. Eu acho que, muito feliz por tudo que aconteceu, mas a gente quer mais. A gente quer manter isso, quer manter essa regularidade, quer evoluir mais, e eu acho que a gente está no caminho aí. O momento do Vasco é digno de aplausos e está chegando um craque para entrar nessa roda. E vão mostrar quem curtiu ontem São Januário. O Pedrosa tava lá, meu marido também, nem voltou pra casa ainda. Não, ainda não. Não tem nada comigo não, a culpa não é minha não. Ele tá ouvindo essa música a semana inteira, eu falei pros meninos. Vamos colocar nesse telão aqui, olha só, MC Darlan, quem tava lá? Quem vai primeiro? A gente teve o Pedrinho, que é o grande presidente do Vasco, comemorando o jogo no camarote. Eu quero também dar o arroba da página. Olha aí, esse aqui é o Pedrinho, gente, de casaco. Cadê? Sobe o som. E o Marcelo Santana e o Léo Matos ao lado dele. Fala pra mim o nome da página, por favor, o Big Boys, pra gente dar o crédito aqui. Torcida, eu acho que torcida... A gente já vai dar o arroba de vocês aí, porque essa imagem é de uma página do Vasco. Cadê o Felipe Bastos? Tava lá Felipe também. Bastos tava lá também. Ele me ligou antes, ele é teu parceiro? É, meu parceiro, o Felipe Bastos. Ele me ligou antes, falou que tá com os filhos lá, que tava indo lá, os filhos já estavam cantando lá. Aqui, ó. Ele é maluco dele. Boné pra trás, esse aqui de camisa preta, é o Felipe Bastos. E ele tava na social. No meio do jogo ele foi pra arquibancada, porque eu encontrei ele na social. É mesmo? É. E na torcida vascaínos é o vídeo do Pedrinho, tá? O arroba, eu acho que é arroba NT_vascaínos. Esse aqui é o Felipe Bastos, de camisa preta, curtindo o Caldeirão. Quem mais estava lá, que a gente tem mais um vídeo? Tem um vídeo emocionado de uma família da base, tá? O menino, como é o nome dele? Bruno Lopes. É o Bruno Lopes. Tá aí, ó, o abraço da família. Isso é muita emoção, né, Darlan? Muita Olha aí, coisa ó. mesmo. E ele mora em São Januário. Que legal. No alojamento de São Januário. Isso é muito caminho legal. que o Coutinho fez, né? Darlan, destaque do jogo pra você ontem. Cara, então, eu vou te falar que a gente torcedor é muito crítico, né? Eu também sou. A gente tem agora, o Hugo Moura tá calando a nossa boca, né? Verdade. Jogou muito. Aquela defesa do Léo Jardim sem comparação, né? Hugo Modric, é isso que estão falando? Gente, calma. Hugo Modric e Matheus Kroos. Então, isso aí. Big Coco, pra mim, foi o melhor do jogo ontem. Matheus Carvalho, Cocão, pra mim ontem fez uma partida excelente. E o que mais é maneiro agora, Fernando, que eu acho que até o Pedro já pode destacar isso, o grupo, o elenco tá fechado, o Verratti é o capitão, tem palavra, ele consegue passar isso pros jogadores, que ali é Vasco da Gama, ali tem que jogar pra ganhar e não pensar em negociar resultado. Então, acho que isso que é maneiro. Você é demais, parabéns. Muito obrigado, Fica tá? aqui com a gente assistindo. Lógico. No final você canta mais? Lógico, Pode ser? MC Darlan, grande fera, dono do beat do momento, essa música que é... Só um minutinho. É maneiro.
maneira pra caramba, né? É maneiro, me fez dançar, A gente fica cantando assim pra baixo, né? Que a gente fica cantando assim pra ninguém ver, né, Vene? Ô, Lucas Pedrosa, gostou do jogo ontem? Gostei. Quantos anos sem ganhar do Corinthians, meu amigo? 14 anos. Caramba, é tempo a pampa, né? Foi só o Cássio sair do Corinthians que o Vasco ganhou. Entendeu? Isso aí deve ter alguma coisa. Ou a energia do Coutinho voltando, Pode porque a ser última também. vez ele tava lá, né, Pedrosa? Pode ser também. Cara, eu acho que ontem o Vasco nem teve um desempenho tão bom quanto, por exemplo, contra o Fortaleza dentro de casa, que pra mim foi a melhor partida do Vasco no ano, mas foi uma partida necessária, uma partida onde o Vasco continuou se entregando a todo momento. No primeiro tempo, é claro, o Rafael Paiva optou pela escalação do Praxedes, que nem fez um jogo ruim, isso quem tá criticando o Praxedes no quesito jogo ruim não é verdade, mas ele claramente não se sente adaptado a fazer a função de camisa 10. Então o Vasco ficou um pouco perdido nesse meio campo, mas ao mesmo tempo só teve uma finalização do Corinthians que foi realmente perigosa, que foi a falta, e o Léo Jardim, como sempre ele, defendeu e salvou o Vasco da Gama. No segundo tempo a intensidade do Vasco mudou e a torcida veio junto também, porque a entrega ela nunca deixou de acontecer, mas aquele Vasco que conseguia ser efetivo, que conseguia ser cirúrgico, acabou acontecendo no segundo tempo. Uma belíssima fatiada do Hugo Moura para o Lucas Piton, e esse lateral pra mim, eu já falo há muito tempo, é um dos 3 melhores laterais do Brasil. O cara que conseguiu tomar um choque de cabeça, voltou pro campo sangrando e mesmo assim continuou na partida, fez um domínio espetacular e esse chute aí cruzado para fazer valer a lei do ex. É bem a cara de gol dele, né? Exatamente. Esse chute cruzado, O né? Lucas Piton para mim é um fenômeno, é um cara que dá alta prateleira aí na lateral esquerda do Brasil, mas eu não posso deixar de destacar também o jogo do Paulo Henrique, que jogou demais, foi um absurdo que ele jogou. O Matheus Cocão, o Hugo Moura, a dupla Maicon e Léo também ontem conseguiram não deixar o Corinthians praticamente não jogar. É claro, gente, eu tenho que destacar aqui também que o Corinthians é o pior que eu vi na última década, disparadamente. É um time muito desorganizado, é um time muito frágil. Mas o Vasco não tem nada a ver com isso. E aí, quando é um time corajoso, quando é uma equipe que tá com essa sinergia que o Darlan falou aqui, a coragem, ela premia. Então o Sforza, que entrou no segundo tempo, conseguiu acertar uma bela falta, 2-0 Vasco, quebrando esse tabu contra o Corinthians, sem dúvida nenhuma, a melhor semana do torcedor vascaíno em 2024. Vene, eu sou uma pessoa muito positiva, vocês sabem disso aqui, principalmente com o nosso futebol carioca, né? Inclusive, depois eu queria botar aquela arte das contratações do futebol carioca nessa temporada. A gente tá firme demais, né? O Fluminense não passa por uma situação maneira, mas tá chegando aí o Thiago Silva, né? Então, assim, grandes contratações aqui pro nosso futebol. Mas eu tô começando a enxergar, e eu acho que já tenho essa opinião, pode estar um pouco emocionada, mas eu já tenho essa opinião, que o Vasco não briga mais pra não ser rebaixado essa temporada. Eu tô sentindo que o Vasco vai brigar até pra uma pré-Libertadores aí, Vene Casagrande. Eu acho que... Essa é a sua opinião também, não? Não, eu acho que ainda é muito cedo para dizer isso, porque querendo ou não, estamos falando de um Vasco que ainda precisa de reforços. Embora o Coutinho esteja chegando, pelo visto o Alex Teixeira, o Souza também vão chegar, acredito eu que o Pedrinho, presidente do Vasco da Gama, também vai tentar trazer mais reforços durante essa janela de transferência, mas calma, eu acho que o torcedor do Vasco ele pode ficar esperançoso, porque a gente está vendo uma evolução muito grande no time do Vasco. Eu, particularmente, não esperava. Inclusive, mantenho a minha opinião que o Rafael Paiva vai ter que deixar de ser treinador interino e ser efetivado de fato, porque ele está fazendo um grande trabalho. Óbvio, não é só a chegada do Rafael Paiva que faz o Vasco crescer de produção. Eu acho que tem muito dedo também do Pedrinho. Um cara que conhece muito o dia a dia do Vasco da Gama. Não é coincidência que após a chegada dele, digamos assim, e a saída da 77, o Vasco tenha evoluído. Então, eu acho que assim, o torcedor vascaíno ele tem que ficar esperançoso, mas pés no chão. Querendo ou não, já está na 10ª posição. É um Vasco que está numa crescente muito boa e pode melhorar ainda mais com a chegada desses reforços que eu acabei de mencionar e provavelmente outros jogadores também chegarão. Você concorda comigo, Pedrosa? Vamos olhar a tabela? Sabe por quê? Eu tô fazendo numa análise, a gente tá falando de um recorte aí de 6 jogos, não é isso? Do Rafa Paiva, não são 6 jogos, né? São 4 vitórias. A gente tá falando do Vasco, olha aqui, a primeira vez o Vasco nessa página, talvez também na última temporada, talvez não. Também na última temporada, que o Vasco brigou o tempo inteiro para não cair. Talvez, só te respondendo, talvez nesse momento possa pensar numa Sul-Americana, não numa pré-Libertadores. Mas é que a Sul-Americana ela é tão pertinho da zona de rebaixamento, se a gente olhar, né? É porque assim, eu sou mais pés no chão. Eu entendo. Mas é que eu sou mais positiva. Só pra... eu vou trazer números pra vocês. O Vasco hoje tem 8 pontos de diferença pro Corinthians, que é o primeiro colocado da zona de rebaixamento. E tem 6 pontos de diferença para o G6. O Vasco deu até sorte, sabia? Entende? Enfrentar o Corinthians agora. Porque eu vejo o Corinthians melhorando eu também vejo. Com o Ramon Dias. O Ramon Dias, ele chegou, ele não fez nada. Foi o último Corinthians antes do Ramon Dias. Sim, verdade. E se você parar e analisar, o Vasco, entre aspas, deu essa sorte.
Foi o melhor momento pro Vasco enfrentar o Corinthians, sem dúvida. Eu penso da seguinte maneira, Fernanda. Eu acho que zona de rebaixamento tem que exterminar esse pensamento, parar de pensar nisso, entendeu? Parar de pensar nisso. E aí sim, olhar para a parte de cima da tabela, pensar em ficar entre os 10, pensar em buscar uma 8ª colocação, pensar em buscar um G6. Pensar, vai acontecer? É claro que não. Eu falei até isso ontem na minha live. Ainda há muito caminho a percorrer. O time do Vasco continua sendo limitado. O Vasco precisa continuar contratando. É fato, é fato. O Vasco precisa de um zagueiro titular. O Vasco precisa de um ponto esquerda. O Vasco precisa, além do Felipe Coutinho, de mais um meio armador para que o time fique encorpado e consiga aguentar a maratona de jogos. Mas assim, dentro do Campeonato Brasileiro, esse elenco ele tem que olhar sempre e estar nessa primeira parte da tabela. O resto é consequência. A gente já está falando de um Vasco que nos últimos 5 jogos tem o segundo melhor aproveitamento na tabela. Então a gente já está falando de se fosse um recorte desse tamanho, que é pequeno, né? Mas é um campeonato brasileiro, a gente já estaria falando de um Vasco em segundo. Não estou dizendo que o Vasco vai brigar pelo título. Não, mas eu de coração acho que o Vasco vai brigar para cá o tempo inteiro daqui para frente. E quando eu falo para cá, a gente pode estar falando até de um G6. E eu não acho isso impossível. Tudo isso sem o Payet, que não vem jogando, e sem o Coutinho. Exato. Né? Esses dois jogadores... Tem que elogiar o trabalho do Rafael Paiva. Sabe por quê? Verdade. Por exemplo, no jogo de ontem, não sei se vocês vão concordar comigo, ele, de uma forma assim, eu não esperava ele fazer isso. Ele explorou muito o lado direito do Vasco, com o Paulo Henrique, que fez uma grande partida. Porque geralmente a gente vê o Piton sendo esse cara ofensivo, o Vasco explorando muito o lado esquerdo, porque o Piton é um baita lateral esquerdo. Mas no lado direito, eu via pouco isso. E o Rafael Paiva consegue fazer isso. Com o crescimento do Adson também. Sim, que joga por aquela faixa. Perfeito. Ontem o David não jogou tão bem. Então no primeiro tempo o Piton até ficou mais preso. No segundo que ele se soltou e conseguiu fazer o gol. Mas de fato, o Vasco ele é um time muito mais equilibrado hoje em dia. E ele consegue promover a entrada dos garotos, ele consegue oxigenar o time. E eu até falei isso também, que no segundo tempo, ali nos 20 minutos, eu senti que o Vasco cansou um pouquinho. E ele já deveria ter substituído. Mas ele mexeu na hora certa e aconteceu que o Vasco conseguiu segurar o Corinthians. A partida do Paulo Henrique foi tão boa que ele enfrentou o Wesley, que é um garoto extremamente habilidoso, rápido demais e não perdeu praticamente nenhuma jogada. Então assim, o Cocão jogou muito, o Gumora jogou muito, o Piton, o Léo Jardim, enfim, vários jogadores jogaram muitos. Mas ontem quem me encheu os olhos foi o Paulo Henrique. Tanto é que ele acabou o jogo assim, fisicamente, destruído. Você percebia que o Paulo Henrique estava muito cansado. Ele tem muita qualidade. Quanto mais confiante ele tá, melhor ele performa. Ele é um jogador que precisa disso. Todos precisam, mas o Paulo Henrique eu acho que muito. Aqui, a gente olhar como vai ser esse brasileiro, hein? A gente tá falando do Vasco aqui na primeira página. O Bragantino, que brigou em algum momento pelo título no ano passado e muito pelo G4. O Fortaleza, que foi pra final da Sul-Americana. O Atlético Paranaense, que tá nessa briga há muito tempo, na última década da briga por tudo, o Atlético Paranaense. O Cruzeiro, que vem crescendo muito com a sua fora SAF, ontem. Jogou bem ontem. Jogou bem, não, vem crescendo com sua SAF agora bem fortalecida. O São Paulo, que ninguém precisa, é um dos maiores times do Brasil e quando tá organizado é um time muito difícil. O Bahia, que já falamos por aqui, que vai brigar o tempo inteiro nesse momento. Venceu também ontem fora. O Palmeiras, o meu Fogão e o Flamengo. O Vasco tá na frente do Internacional. Fala, galera. E do Atlético Mineiro. Grande vitória do Vasco. Não poderiam ser melhor. Quebramos um tabu de 14 anos. O anúncio do Coutinho. O vascaíno está de lua de mel essa semana. Só notícias boas, contratações chegando. Só quero um zagueiro para ficar tranquilo até dezembro. O Vasco trazendo um zagueiro bom. Fecha esse elenco e dá para brigar por muita coisa até o final do ano, inclusive a Copa do Brasil. Inscreva-se no canal, deixa o like, tamo junto. Saudações vascaínas.